Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradeço a presença de todos. Aviso que essa sessão será gravada para posterior postagem no nosso canal do YouTube. E convido a todos para a leitura do livro Agenda Cristã. Sempre chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na casa do sofrimento ministrará consolação. Na furna da ignorância fará esclarecimento. No castelo do prazer ensinará a moderação. No despenhadeiro do crime sustará quedas. No carro do abuso exemplificará a sobriedade. Na toca das trevas acenderá a luz. No nevoeiro do desalento abrirá portas ao bom ânimo. No inferno do ódio multiplicará bênçãos de amor. Na praça da maldade dispensará o bem. No palácio da justiça colocar-se-á no lugar do réu, a fim de examinar os erros dos outros. Em todos os ângulos do caminho encontraremos sugestões do Senhor, desafiando-nos a servir. Bom, prece inicial. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco, como no espaço. Dai-nos do teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações, para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos suas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão o nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento egoísta, de orgulho, de inveja e de ciúmes. Inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos sagrados Espíritos da Luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós. Assim seja. Amém. Graças a Deus. Bom, ontem foi a Roseli, hoje é a Rosângela. Que vamos ler, Rosângela? O Evangelho, página 248. 248. Esse aqui é vermelho? É. Que é vermelho? É. Oi. Rosângela, se puder fechar isso. Obrigado. Desculpa. Imagina. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. 10.
O servo que souber da vontade do seu amo, em que entretanto não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade, fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas a quem mais coisas se haja confiado. 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas agora dizei que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Bom, eu vou relatar um exemplo prático do que aconteceu hoje, para que a gente possa pensar nessa questão de a quem muito foi dado, né? Muito será cobrado. Bom, como eu falei, nós estávamos saindo do centro espírita, aí no alambrado, um rapaz pediu comida, eu não tinha visto, né? A Elaine que falou para mim. Aí eu pensei, puxa, agora, né? A gente está de saída para ir para casa para fazer o evangelho, né? Aí ela, poxa, mas a gente está no centro espírita, né? E fora da caridade não há salvação. Eu falei, nossa, é verdade, nós vamos ter que ir lá buscar alguma coisa pro rapaz comer. Aí enquanto eu ia até a padaria, olha que coisa, olha como ainda nós somos, né, egoístas, indiferentes ao sofrimento alheio. Eu pensei, puxa, eu fui parar o carro bem ali. Se eu tivesse parado o carro um pouquinho mais para lá, ele não teria chegado. Eu falei, olha o que eu estou pensando. Então, eu vejo por mim, tá, gente, que há muito ainda a melhorar. Minha mãe às vezes me diz uma frase quando eu piso na bola. Ela fala assim: Fred, você tem que rezar muito, Fred, tem que rezar muito. E olha, eu tenho que rezar muito e fazer muito e pensar muito nas minhas atitudes. Talvez se eu tivesse sozinho, né, talvez eu tivesse ignorado o rapaz, né? E, e, e que coisa péssima, né? Você sai do centro espírita, onde, né, você está saindo numa boa vibração, tomou água fluidificada, e aí você vai ignorar um sofrimento alheio, né? Então, eu não vou ser hipócrita e, né, agradeço a minha esposa, Elaine, que, né, me chamou à consciência e a gente conseguiu fazer tudo, ainda chegamos aqui de volta e foi um bom exemplo para minha filha, que acompanhou tudo, perguntou os porquês e nós explicamos. E é isso, né? Comentários? Fred, é, nesse ponto, nesse particular, eu sou sempre abordado em mercados, em vários outros locais aí, e pessoas que vêm até mim pedindo ou dinheiro, ou alimento, coisa dessa natureza. E quando esses fatos param de ocorrer, eu me preocupo muito. Eu já tenho que tomar algumas atitudes, né? Porque é o nosso padrão vibratório, é a nossa aura, são as nossas emanações é que atraem esses irmãos necessitados, né? E eles têm que ver em nós que nós somos pessoas confiáveis, que ali está uma pessoa que vai ajudá-lo. Isso é um fator muito importante para nós que cultuamos a fé e a religiosidade, não? Como disse Sêneca, né? Em 350 a.C. Se o homem não sabe a que porto se dirige, nenhum vento lhe será favorável.
Obrigado, Fê. Por nada. Bom, feito aí essa introdução, vou seguir lendo. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer conhecer os preceitos do Cristo e não os pratica é certamente culpado. Contudo, além do evangelho que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro dessas, quantos há os que não leem? E entre os que o leem, quanto há os que não compreendem? Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos Espíritos, reproduzindo essas máximas, sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os Espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, né? Porque não adianta a gente sair da igreja, né, do templo, né, do terreiro de Umbanda, do centro espírita, e não praticar, né? Essa é a oportunidade, né? Não importa que o pedido, né, para que eu seja caridoso venha em um momento inoportuno. Então, eu deveria falar para aquele rapaz, olha, você me desculpe, mas eu estou saindo do centro espírita, vou para casa para fazer uma outra reunião evangélica, e para não deixar os meus colegas esperando, eu não vou lá buscar aquilo que você precisa, que você está com fome, então você me perdoe. Mas na semana que vem, eu já trago para você, né? Não é assim, né? Então, né, fora da caridade não há salvação, né? É fé com obras, né? A cada um segundo as suas obras. Que não se torne nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais. Nem melhor para o seu próximo. Mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Agora para os médiuns. Os médiuns que obtêm boas comunicações são ainda mais censuráveis. Se permitem no mal, porque muitas vezes escrevem a sua própria condenação. Olha só, gente. Às vezes o médium, por estar no centro espírita, ele acha que ele é o meio, né? Ele está lá para ajudar. Mas qual é o critério de seleção entre o médium e o espírito comunicante? É só afinidade? Não é. É a necessidade também. Porque se eu preciso de um tipo de comunicação, os mentores vão me escolher para receber aquela comunicação. Porque aquela comunicação é para mim também, é para eu mudar, é para eu fazer diferente, é para eu ter um exemplo de sofrimento para que eu me altere. Então, olha só, porque muitas vezes escrevem a sua própria condenação. E porque se não cegasse o orgulho, ou seja, se eles não se achassem tanto, reconheceriam que é a eles que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais. É aquela coisa, né? Ah, se o fulano tivesse aqui, não, minha esposa que tinha que estar aqui, essa comunicação é para ela. Não, meu filho, é para você. Confirmando, assim,
as palavras de Jesus. Vedes o argueiro no olho do vosso próximo e não vedes a trave que está no vosso. Ou seja, tudo é para os outros, né? A gente projeta tudo nos outros. O outro que é culpado, o outro que é bolsominion, ou lulalá, sei lá, é corrupto. Né? É o outro que é ruim. É o outro que faz tudo errado. Eu cumpro os meus deveres de sociedade, eu faço o que eu posso, né? É complicado isso, porque a gente dificilmente olha para dentro de nós, né? E eu fiz questão de expor essa minha, vou dizer entre aspas, dificuldade, insensibilidade, né? Porque, assim, é para chamar mesmo a minha atenção, para que isso não ocorra de novo, né? Porque se eu tivesse sozinho, para que isso não ocorresse. Porque isso seria uma coisa que eu sentiria vergonha espiritual, né? Vergonha depois. Né? E, e aí imagina, né? Ter um obsessor com você. Ó, viu? Ele não mudou nada, continua o mesmo. Só porque vai atrapalhar ele 5, 10 minutos, ele não pode ir lá comprar um pão para esse coitado. Continua igual. E é assim que os obsessores nos observam. E nós só conseguimos tocá-los verdadeiramente se nós mostramos com exemplo. Né? Por essa sentença, se fosseis cegos, não teriam pecados, Jesus quis significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Né? Se eu sou espírita, se eu sou médium, né? Se nós temos um trabalho de evangelho no lar que, né, temporariamente eu estou auxiliando junto com todos vocês, a minha culpabilidade é severa em fazer aquilo que eu, né, quase fiz se não tivesse aí a advertência da esposa, né? Ora, os fariseus que tinham a pretensão de ser e eram com efeito os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido. Mas também os que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número de escolhidos. Então, gente, escutou alguma coisa bacana, viu uma palestra, né? A gente está aqui conversando no Evangelho, viu alguma coisa, pensa em você. Isso serve para mim? Né? Será que, em vez de pensar no outro, não posso achar em mim mesmo, né, um ponto que isso seja aplicável? Então, assim, esse evangelho hoje a paulada veio dirigida, entendeu? Porque merecidamente, e eu não tenho vergonha de falar isso a vocês e nem aos nossos inscritos, para que eles possam ver que, né, todos nós somos falíveis, todos nós, e que vamos errar muito. E graças a Deus, né? Os nossos mentores, os nossos parceiros, as pessoas ao nosso lado, que elas possam realmente puxar a nossa orelha quando a gente incorrer em algum comportamento que a gente não deva. Né? E é isso. Comentários? Fred, o todo conhecimento auferido tem que ser externado. Isso é gratidão, né?
E é o nosso objetivo. Não é? Não adianta nós guardarmos certas iluminações que nos vêm, ou que nós obtemos através dos nossos contatos, das nossas leituras, e guardamos para nós. A que se presta? Não é? Temos que levar esse conhecimento, externar ao maior número de pessoas possíveis, né? Para que elas também se conscientizem daquela realidade, né? E progridam, né? Que é esse o nosso objetivo maior. Obrigado. Por nada. Às vezes a gente quer falar muito e acaba não falando o essencial, né? Tem um livro do André Luiz, eu não sei se é Mensageiros ou Missionários da Luz, que vem um espírito de uma alta esfera que nem tem mais o perispírito nosso, ele tem que se materializar no plano espiritual. Acho que o nome dele acho que era Asclepios, alguma coisa assim. E daí as pessoas, né, os espíritos estavam lá assistindo a palestra, faziam perguntas, né, longas, né? Aí o Asclepios, ele tinha lá como se fosse um pergaminho luminoso, lia lá uma frase de Jesus, fazia um breve comentário, né? E as pessoas estavam esperando, né, uma palestra de sei lá quanto tempo. E quer dizer o quê? Né? Não importa a gente ficar debatendo, né? O que está certo, o que está errado. O importante é o que a gente consegue aproveitar do Evangelho, né? Em questões práticas, né? Como essa que eu narrei para vocês, quando a gente está no meio de uma discussão de usar do silêncio, né? Ainda que possamos parecer covarde, porque muitas vezes a sociedade vê aquele que silencia como o covarde, quando quem silencia, né, e sabe respeitar o momento de fúria, de desequilíbrio do outro, na verdade, este é o sábio, né? Considerações finais, pessoal? Uma consideração sobre Asclepios. Ele é um dileto filho de Jesus. A última encarnação dele foi São Lucas, o evangelista, o médico. É um espírito voltado aos cuidados da saúde dos planetas. Um avatar, um espírito de sétima esfera. Inclusive, o juramento de Hipócrates, ele era considerado um deus grego, né, da saúde. Ele começa assim, por Asclepios, pode verificarem aí o juramento de Hipócrates, dos médicos, né? Obrigado. Pessoal, mais algum comentário antes de a gente passar para as vibrações? Viu, Fred? Não sei se você atentou no livro Médico de Homens de Alma, por onde ele passava, ele tinha. Né? É claro que naquela época eles não dispunham de remédios, equipamentos para tratar as pessoas, só que ele era um ser iluminado, por onde ele passava, ele curava as pessoas. Mas ele sempre seguia em frente, né? Entendeu? E as pessoas o chamavam Asclepios, Asclepios. Atenta para isso no Médico de Homens e de Almas. Obrigado. Eu não tinha tentado para isso, mas ele estava num navio, né, que estava sendo contaminado pela lepra e que começou nos escravos que remavam e ele curou o navio inteiro, né? Assim, era uma coisa assim tida como impossível por ele próprio. Ele mesmo falou, mas isso é impossível. Como o navio inteiro ficou curado, né?
Isso mostra que esses grandes avatares, né, esses grandes missionários, mesmo eles não têm consciência que eles são tudo aquilo, né? Por isso isso nos chama sempre para a humildade, né? De nos vermos sempre como a vela apagada, que a chama, né, a luz, vem sempre do alto, né? Ainda que nós tivéssemos aí, sei lá, 1.000 inscritos, 10.000 inscritos no nosso canal, nós teríamos que nos ver da mesma maneira, porque a obra, o trabalho é de Jesus, não é nosso. A única coisa que é nossa é a nossa boa vontade e o nosso esforço para dominar as nossas más inclinações. Então, Fred, quando um navio hasteava uma bandeira amarela naquela época de que Jesus esteve na Terra, ou muito tempo depois, era um navio condenado. Nenhum porto ele poderia aportar porque ele estava levando a peste, né? Uma doença incurável, né? No caso em si, o navio que ele estava, inclusive, havia um grande amigo dele, né? Um judeu proeminente, com a família e tal. Eles estavam, em tese, condenados à morte. Quando ele desceu aos porões, ele notou que tinha muitos daqueles escravos remadores, né? Estavam mortos. Então ele ordenou que eles fossem lançados ao mar e ele fez uma asepsia do local, usando produtos lá que eles dispunham na época para fazer uma limpeza. E com isso, e com sua iluminação, ele conseguiu eliminar a peste, que era algo sobrenatural na época. E com isso seguiram viagens, né? As viagens dele missionárias, né? Até quando ele passou a ser um dos evangelistas, né? A escrever sobre a vida de Jesus. Obrigado, Fred. Por nada, Rubem, muito, muito bem lembrado. E esse exemplo dele, né, que ele fez a parte material, a parte física, né, de asepsia, tratamento dos escravos e tinha o seu magnetismo, né? Isso nos dá um duplo exemplo, que nada nos vem de mão beijada. Ou seja, temos que fazer o nosso trabalho material, qualquer que seja, né? O nosso trabalho nas nossas profissões e o nosso trabalho de caridade, independente do auxílio do alto. O auxílio do alto vem, mas ele é sempre complementar, porque a espiritualidade precisa de braços, né? E nós somos esses braços, nós somos os braços de Deus. Por isso que Jesus disse, né? Vocês são deuses também, né? E todos vocês podem fazer tudo quanto eu fiz ou mais, né? Querendo dizer que nós somos co-criadores dessa realidade, nós somos co-criadores da obra divina. Sem, claro, nunca nos vangloriar por qualquer bem que tenhamos feito, porque sempre agimos em nome de algo muito maior do que nós, que é Deus. Meus queridos, vamos agora elevar o nosso pensamento ao alto, para Jesus, agradecendo a oportunidade de estarmos aqui juntos em nome dele. Ele prometeu que estaria em nosso meio se ali estivéssemos reunidos em seu nome. E ele está através dos bons espíritos que estão ao nosso redor. Na casa de cada um de nós existe um núcleo especializado de trabalho devido ao nosso compromisso de fazer o Evangelho no lar. Então nós agradecemos a Jesus pela oportunidade e a todos esses irmãos que estão ao nosso redor, ajudando todos os que precisam. E o trabalho no bem é o que nos trabalha.
agradeçamos por esta oportunidade. Feita essa breve observação, vamos então vibrar por aqueles que estão muito mais em sofrimento do que nós. Porque mesmo que nossas vidas ainda possam ter algum viés, alguma situação um pouco mais difícil de quando em quando, nós devemos pensar que nenhum de nós tem realmente problemas graves. Então vamos orar, vamos vibrar por aqueles que estão em grave sofrimento, pelos nossos irmãos desencarnados, e dentre estes, aqueles que saíram da vida física pela porta do suicídio, como a Gabriele, a Verena, a Juliana, o Elias, o Alain, o Bruno e tantos outros. Que todos eles recebam essas nossas vibrações de amor, para que eles possam ser auxiliados. Vibremos ainda pelos muito irmãos encarnados que estão em sofrimento. E dentre estes, aqueles que estão com a ideação suicida. Como nós sabemos, ela se instala pela porta de trás. E é uma ideia que vai sendo nutrida. Assim, aquele irmão ele vai tomando coragem, né? E ele encontra auxílio negativo de espíritos vingadores que querem que ele desencarne. Então, vamos pedir por esses irmãos e também pelos desencarnados obsessores que estão junto a eles, porque todos são sofredores. E lembrando que há injustiças no mundo, mas não há injustiçados, porque nós sabemos que a lei de causa e efeito nos aproxima daqueles que magoamos e prejudicamos. Então vamos pedir por todos esses irmãos que eles sejam amparados pela espiritualidade maior. Que cada um de nós possa pedir neste momento por aqueles que lhe vêm à mente. Que todos esses irmãos sejam amparados. Vibremos ainda por todos os indivíduos que fazem a caridade anonimamente pelos centros espíritas, pelas igrejas, pelos templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, que todos esses lugares que servem de abrigo, de refúgio para tantas almas encarnadas e desencarnadas sejam amparados. Peçamos também a Jesus que ampare aqueles que detêm o poder na Terra. Os nossos líderes mundiais, governantes, autoridades, candidatos a cargos eletivos, que todas essas pessoas intuídas pelo alto possam restabelecer e manter a paz na Terra, fazendo o melhor que podem por aqueles que mais precisam. Vibremos por fim, por nós. Peçamos a Jesus que fortifique os nossos ombros, que nos ampare no caminho, para que possamos cumprir com coragem os nossos deveres, onde quer que eles nos levem, hoje e sempre, fazendo assim a nossa pequena parte na construção do mundo de regeneração que ele nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós.
Assim seja. Graças a Deus. Camila, prece. Depois Rubem, prece final. Obrigado. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Glorioso São Francisco, santo da simplicidade, do amor e da alegria, que no céu contemplais as perfeições infinitas de Deus. Lançai sobre nós o vosso olhar cheio de bondade. Socorrei-nos em nossas necessidades espirituais e corporais. Rogai ao nosso Pai Criador, que nos conceda as graças que pedimos por vossa intercessão. Vós que sempre foste tão amigo dele, inflamai o nosso coração de amor sempre maior a Deus e aos nossos irmãos, principalmente os mais necessitados. Amém. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que cada um de nós, ao sair daqui, e seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a essa reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja, amém. Uma boa noite a todos. Boa Jesus. noite. Obrigado, gente. Boa Igualmente. noite, boa noite a todos.